Oi, professor, boa noite. Opa, tudo bem, doutora? Tá me escutando bem? Graças a A Deus. imagem tá Escutando boa? bem. E o senhor também está escutando bem? Tô escutando bem, tudo Que ótimo. bênção. Então vamos iniciar, porque senão depois podemos. Não dá tempo nem de despedir, como foi a última live que eu fiz, né? A gente esqueceu, passou. Também já me Pessoal, aconteceu muito muito. boa noite, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo São José. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o tema processo judicial eletrônico, né, que é PJE, CALC, que são os cálculos. Professor Hugo Couto, nosso convidado dessa noite, é advogado especializado em Direito do Trabalho e Direito Administrativo, doutor pela UFG, professor em cursos e pós-graduações, e instrutor do curso Descomplicando o PJE CALC. Professor Hugo Couto, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra ao senhor para fazer as considerações. Bem, eu só tenho, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a audiência, né? As pessoas que dedicaram esse tempo aí, nesse final de tarde, início de noite, a depender de onde você estiver, né? Para nos acompanhar aqui. Então, em primeiro lugar, eu cumprimento a audiência. Já peço a todos aí, né, para que olhem aí embaixo, tem um aviãozinho aqui, encaminhem essa live aí para os seus colegas, seus amigos aí que tenham interesse nesse tema, para poder debater aqui com a gente, né, trazer suas dúvidas. Aqui é um espaço justamente para, como o próprio chamado que me foi dado, né, é para uma reunião de um grupo de estudos. Sim. Então, o meu objetivo é esse mesmo aqui, é um bate-papo bem tranquilo, bem aberto. Então, eu de saída, eu agradeço o convite, né, da doutora Carla Maria, parabenizar pela iniciativa de fazer, né, de montar esse grupo de estudos aqui. A gente já tinha conversado, né, para eu ter esse bate-papo lá no grupo ainda pré-pandemia, né, e infelizmente, depois disso tudo aí, a gente acabou que ficou nesse turbilhão de coisas, e estamos tendo a oportunidade aqui, mas eu tenho certeza também que depois, num outro momento, eu vou ter o privilégio, né, de poder fazer parte lá do grupo presencialmente, né, mostrar as telas também, que eu acho que é sempre muito interessante quando a gente está falando de PJ Calc, poder falar disso. E eu não poderia também deixar de manifestar minha admiração pelo trabalho da doutora Carla Maria. Para quem está aqui e eventualmente não a conhece, que eu acho improvável, mas a doutora Carla Maria, eu a conheci em razão do IGT, né? E eu sempre tive uma admiração, nunca disse isso pessoalmente, mas acho que em público é melhor ainda, porque eu reconheço Obrigada. nela um trabalho admirável do ponto de vista científico mesmo, né? O IGT tem esse intuito e eu reconheço nela como uma das pessoas que de fato exercem essa missão do IGT, não só para o IGT, né, mas também na atividade profissional dela, e ninguém melhor que ela para, né, para me convidar aqui para um grupo de estudos. E eu convido também, eu sei que você vai também fazer esse convite, mas eu, em primeiro lugar, me sinto convidado a fazer parte do grupo e convido também a todos que adentrarem hoje aqui e também para quem nos assistir depois, né, porque essa live vai ficar gravada, a fazer parte do grupo de estudos. Eu tenho certeza que a partir de agora ele também vai ser um grupo não localizado, né? Ele não vai ser um grupo de Goiânia, né? Então vai ter cada vez mais pessoas aí de todo o Brasil para poder discutir com a gente. É isso mesmo, professor Hugo Couto, e o senhor pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Reconheço no senhor também esse valor, né, de comprometimento, de estudo, de cientificismo, de pesquisa, e que isso é muito interessante e muito importante, né, para a nossa classe, para o direito do trabalho, processo de trabalho, meio ambiente de trabalho, tudo que diz respeito ao trabalho e com o qual nós estamos envolvidos enquanto atores sociais, né. Professor, obrigada por ter convidado as pessoas. Realmente, o grupo de estudos está aberto a quem quiser participar, né? Quando os encontros voltarem a ser presenciais, eles acontecem aqui no nosso escritório, né? Que fica na Rua 1, na Rua 10, número 127, atrás do Tribunal de Justiça. E é um momento muito rico, muito importante, porque a gente troca informação. Um dos elementos do grupo prepara a apresentação daquele mês, né?
e os demais assistem, compartilham, perguntam, tiram dúvidas. Então, é muito interessante, é muito enriquecedor, tanto pelo que a gente recebe, quanto que a gente pode também doar para o nosso colega, né? E os temas são elegidos por nós mesmos, né? Nós escolhemos e elegemos e convidamos as pessoas para falar sobre. Geralmente é justamente isso, o professor Hugo Couto se desponta, né, por estar monitorando esse curso em todos os lugares, né? Então, ninguém melhor do que ele, com maior autoridade, para falar sobre o tema do que ele, né? Professor, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. E quem quiser participar do grupo, né, basta entrar em contato no meu WhatsApp, que o número tem no Instagram, né? Ou então manda uma mensagem mesmo no Instagram e eu já entro em contato com a pessoa. É super simples, é só a gente inserir no grupo e começar a participar das discussões. Professor Hugo Couto, que bicho é esse? PJE Calc. Bem, eu aproveito a primeira pergunta, e aí eu acho que é interessante esse chamado, né, que me foi feito aqui, o convite, justamente para que a gente possa discutir vários aspectos a respeito do PJ Calc, não só intrinsecamente do sistema ali, né, como é que é isso, né, um detalhezinho que, inclusive, é algo que eu gosto de fazer, às vezes faço algumas lives também no YouTube ali, já mostrando tela, que é uma outra perspectiva. Eu tentei trazer para cá algumas discussões, né, tanto a respeito do que é o sistema, e aí a sua pergunta já tem total conexão com isso, mas também um pouquinho desse histórico, para a gente passar a discutir o que, vamos dizer assim, de onde saímos e aonde chegamos, onde estamos hoje em relação à questão dos cálculos trabalhistas, né, não só a exigência do PJ Calc, mas também assuntos correlatos, né, como a parte de cálculos trabalhistas, liquidação de pedidos, né, a novidade cada vez mais presente das sentenças líquidas. Então, é para a gente fazer um bate-papo sobre tudo que permeia esse assunto, e essa é a ideia inicial. Então, já vamos para a sua primeira pergunta aqui, né, sobre que bicho é esse. O PJ Calc, na verdade, ele é um sistema, né, um sistema informatizado, um sistema satélite, né, do próprio PJE, da Justiça do Trabalho, que esse a gente, né, já tem mais hábito de trabalhar com ele, que é o sistema ali de peticionamento eletrônico. E ele foi desenvolvido, né, lá pelo TRT da 8ª Região, que engloba o Pará e o Amapá. Lá eles sempre foram precursores nesse assunto. Eles tinham um sistema anterior lá, que chamava Juriscalc, que muitos profissionais chegaram, de fato, a atuar com esse sistema, porque alguns tribunais regionais já começaram a fazer convênios com o TRT da 8ª Região para a utilização do sistema. E no finalzinho de 2017, salvo engano, novembro ou dezembro, eles deram um passo seguinte nisso, que foi o desenvolvimento de um novo sistema, aí já numa plataforma mais, vamos dizer assim, mais bonitinha, né? Uma interface visual um pouco mais agradável, mas que tem muito da memória do que foi esse Juriscalc, que é o PJ Calc, né? Que é justamente esse sistema uniformizado de realização de cálculos trabalhistas para a Justiça do Trabalho, né? No finalzinho de 2017, ele foi definido como o sistema padrão de cálculos trabalhistas. Eu me lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com o PJ Calc em si foi num desses bate-papos aí. Eu estava conversando com o juiz, o Fabiano Coelho, né, que estava, à época, cedido lá para o TST, e ele estava trabalhando justamente na coordenação nacional do PJE, e foi justamente nesse momento ali, né, foi justamente nessa gestão dele lá, em que decidiu-se, né, por essa possibilidade de falar assim, não, nós vamos ter um sistema padrão de cálculos. Né, isso, né, já desdobra numa discussão, né, ou seja, eu vejo ainda muito presente, que é essa discussão de podemos obrigar a que as pessoas, os advogados, utilizem um único sistema, né, a gente pode depois até abordar isso também, mas essencialmente é isso, né. E da minha parte, o primeiro contato que eu tive com o sistema foi já em março de 2018,
num convite que o IGT me fez. Eu já ministrava cursos de cálculos trabalhistas, e aí, depois desse bate-papo lá com o Fabiano, me veio a ideia. Falei, opa, eu acho que isso aqui é o futuro dos cálculos trabalhistas. E aí eu me dediquei um pouco, obviamente, para entender o sistema, numa versão bem mais antiga, e introduzi um módulo dentro de um curso, dentro do curso lá do IGT. Um dos períodos do curso era umas noções básicas ali do PJ-Calc, e isso já despertou a atenção de todo mundo. Todas essas discussões que a gente vai tratar aqui já eram discussões presentes lá em 2018, e o sistema vem evoluindo, né, doutora? O sistema ele já passou por várias versões. As versões são atualizadas até com uma frequência muito grande, né, que talvez pode até ser um pouco problemático para todo mundo acompanhar. Geralmente de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses tem uma nova versão. Não são mudanças significativas, mas sempre tem alguma coisinha ali que algum erro, algum problema que é corrigido. Isso é inerente a qualquer sistema, né? Muitos às vezes criticam o sistema, falam assim, ainda tem muito erro, mas eu pessoalmente vejo o sistema com uma robustez muito grande. E as correções são inerentes, né? Todo sistema tem seus problemas, o próprio PJE tem atualizações frequentes. Então, e a gente está na última versão. Eles demoraram a soltar uma nova versão, acho que por conta até da pandemia. A versão anterior era de fevereiro, então justamente pré-pandemia, e eles soltaram uma nova versão, a versão 2.6.0, agora no dia 24 de setembro, ou seja, temos 6 dias aí de versão nova. Inclusive, eu já chamo a atenção de todos aí que no finalzinho da live eu vou apontar algumas melhorias da nova versão. Então, fiquem atentos aí a alguns comentários que eu vou fazer para quem ficar aí até o finalzinho da live para nos acompanhar e ver aí essas novidades do sistema. Professor Hugo, qual é a importância dos cálculos trabalhistas, né, na opinião do senhor, para um processo trabalhista, para uma solução, né, de uma relação que pode estar indo para o litígio, enfim, porque não precisa ser só no processo, né? Existem outras situações também em que o cálculo é necessário. Qual que é a opinião do senhor e o que o senhor acha que a gente deve fazer para alcançar isso? O que eu vejo, assim, doutor, um ponto que eu acho muito... não serve só para a justiça do trabalho, não, serve para os litígios de um modo geral, né? O que eu percebo é o seguinte: os clientes, eles não querem necessariamente, né, quando eles nos procuram, eles não querem saber que direito eles têm, né? Falam assim, eu queria saber se de fato eu tenho direito a horas extras. Ele, na verdade, ele está interessado no valor monetário que essas horas extras vão representar no final. E não tem nada de errado nisso, né? Lógico que tem alguns pedidos que são meramente declaratórios, constitutivos, que não têm uma natureza monetária, assim, intrínseca, né? Mas a maioria dos pedidos, né? Eu até brinco que as ações trabalhistas são grandes ações de cobrança, assim, né? Ações de cobrança com acumulação de pedidos. A ideia é mais ou menos essa. Lógico, com todas as peculiaridades do processo do trabalho. Mas o que eu vejo é isso, ou seja, com uma resposta muito simples, o que eu percebo assim, é que, na verdade, o grande interesse, no final das contas, o interesse legítimo, de fato, é saber o quanto isso representa, né? O quanto isso significa do ponto de vista monetário. E para eu fazer isso, é inevitável que eu tenha condições de calcular o quanto vale o direito daquela pessoa. Então, isso passa desde aquele cliente que nos procura querendo saber se a rescisão dele foi calculada de forma correta, né? Ele está interessado em saber se o valor que ele está recebendo está correto. É isso o interesse dele no final das contas, né? Então, você tem vários momentos ali em que o cálculo trabalhista é, de fato, muito importante para o direito em si. Lógico, para o direito do trabalho é muito importante. E o direito do trabalho tem uma peculiaridade que o direito civil não tem, que a doutrina chama isso de verticalização da base de cálculo. Complica os cálculos trabalhistas. Os cálculos trabalhistas são um pouco mais complicados. Lógico, tem outras áreas também complexas, direito tributário, né, do ponto de vista de cálculos. Mas a área trabalhista tem uma complexidade em si, que é justamente esse fato de que, por exemplo, uma diferença salarial, se eu consigo, né, um pedido de diferença salarial, ele vai ter reflexos em verbas rescisórias, pode ter reflexos em horas extras,
que por sua vez vão ter reflexos em verbas rescisórias, que por sua vez vai ter reflexos em FGTS e daí por diante. Então você tem um encadeamento de verbas que torna o cálculo mais difícil, né? Mas a importância é essa, né? Ou seja, você tem, desde esse momento que eu coloquei, em que um cliente vai ali te procurar, né, e quer saber isso, se de fato ele recebeu tudo que ele tinha direito. Você tem ali uma negociação coletiva, né? Eu já tive algumas situações bastante interessantes em relação a negociações coletivas, porque, na verdade, quando você está falando ali em concessões recíprocas, né, não, eu vou abdicar ali de um adicional de hora extra, eu vou aumentar o adicional de hora extra e, em contrapartida, eu vou retirar a natureza salarial de algumas verbas numa negociação. Inevitavelmente, o ideal é que você, tendo conhecimento de cálculos trabalhistas, você consiga mensurar isso, né? O ideal é isso, que você, no final das contas, consiga saber do ponto de vista concreto, falar assim, opa, isso aqui eu estou sendo lesado ou não, né? Só tem como eu saber isso se de fato eu tiver na mão os cálculos, não tem outra forma. Outro momento em que eu vejo muita importância aí para os cálculos trabalhistas, e hoje em dia está na moda, né, que é a ideia do compliance, mas que eu vejo muito isso, ou seja, na verdade o compliance está muito associado a uma análise de risco ali, né, dos fatores ali, das decisões empresariais, né, você conseguir mensurar o quanto uma decisão empresarial vai influenciar ou não no futuro, nos rumos ali da empresa. É uma ideia quase que de planejamento trabalhista, né, de uma empresa. Então, inevitavelmente, você também tem que fazer essa ponderação. Por exemplo, eu vou deixar de pagar algo que eu tenho dúvida, né? Vamos supor que você tem ali algo que é controverso, sei lá, um adicional de insalubridade que ainda não está definido, que naquela atividade seja aplicável, e a empresa quer ter noção se aquilo ali é de fato um risco considerável ou não. Inevitavelmente, ela tem que considerar, em primeiro lugar, a quantidade de ocorrências, né, o volume que aquilo representa dentro da atividade, e também ela tem que ter ideia do seguinte, e se eu não pagar e depois eu tiver uma condenação trabalhista, quanto isso vai representar? Então, isso faz parte, inevitavelmente, para esse planejamento das empresas. E do ponto de vista judicial, esse é o que a gente mais está acostumado, né? Ou seja, cálculo para petição inicial, a tomada de decisão sobre se um determinado acordo seria interessante ou não para um cliente. A gente faz ali uns rascunhos ali à mão e tal, às vezes, mas o ideal é que você tenha de fato ali, com todo esse encadeamento das verbas, saber exatamente, olha, quanto representa cada verba, você conjugar isso com o ônus da prova e poder falar assim, opa, esse pedido aqui eu tenho mais chance de ganhar, quanto ele representa dentro da minha petição inicial. Né? Então, tudo isso são questões que você toma decisões com base em valores. O ideal é que você tenha essa noção dos valores, porque senão você vai tomar decisão com base em achismo, e quem tiver noção do que está dizendo com relação nos valores, vai sair na frente, com certeza. Com certeza. E eu pergunto ao senhor, por que um sistema único de cálculos, né? Quais são as vantagens que o PJE Calc traz para nós? Então, aí vem essa conexão, né? Ou seja, se eu tenho condições, né, se eu consigo enxergar claramente, né, a importância que os cálculos têm aí dentro da atividade, viu que tem, né, ou seja, desde uma negociação coletiva até uma inicial de uma execução provisória, ou seja, isso pega ali durante toda a atividade do advogado, inevitavelmente. Aí é óbvio que a primeira coisa que passa pela sua cabeça é o seguinte, olha, tudo bem, eu entendi que precisa fazer esses abençoados desses cálculos aí, que muitos advogados, inclusive, têm uma certa resistência, mas às vezes é por falta de conhecimento, às vezes de uma ferramenta que facilite isso, né? E de fato os cálculos não são simples. Se for para fazer na mão, ninguém faz. De fato você precisa de uma ferramenta. Então, se você tiver uma ferramenta segura, né, precisa, que vai te dar confiança para poder fazer isso, é inevitável que isso é bom, já de ponto de partida. Né? Você tem uma ferramenta que você domine. Aí, obviamente, você tem ferramentas, você tem planilhas de Excel, né, que a maioria dos profissionais usavam, você tem softwares pagos, e aí vem o PJ Calc, que é um sistema público, gratuito, você entra na página do TRT da 8ª Região e baixa, de graça, você tem alguns tutoriais básicos, né, até agora o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho está divulgando, né, algumas turmas, obviamente ali muito básicos, são cursos de 2 horas, 3 horas, mas que já dão uma primeira ideia para a pessoa, para o advogado, do que significa o sistema, né, as telas ali, para ele ter os primeiros contatos, isso é interessante. Então, se o advogado tem um sistema, é o primeiro passo. Agora, imagine na situação em que todo mundo fala a mesma língua. Aí a coisa muda de figura, né? Fica mais fácil para todo mundo. Essa é a minha visão, né? Fica mais fácil para todo mundo. Porque imagine, vamos supor que a doutora vai lá, a doutora Carla vai lá e faz os seus cálculos, ou ela contrata alguém para fazer, e esse camarada usa, por exemplo, umas planilhas que ele tem lá de Excel. Ele chega e traz essas planilhas para mim, e aí eu vou fazer a impugnação disso. Agora imagine a situação. Eu ter que entrar no programa dele, eu tenho que olhar as fórmulas que ele usou para saber se ele não está ali tentando dar um pulo do gato, né? É impossível fazer isso e, obviamente, você tem algumas técnicas para tentar filtrar alguns desses problemas, né? Alguns vícios ali, mas, de fato, se você tiver condições ali de ter o mesmo sistema, é ideal. Isso por quê? Você vai ter uma impugnação mais fácil, né? Todo mundo vai falar a mesma linguagem. Aí falando especificamente do PJ-Calc, mas obviamente outros sistemas também têm essas virtudes, né? O sistema ele acusa inconsistências nas horas, enquanto você faz os cálculos. Então ele impede que você cometa algumas falhas. Obviamente, é até engraçado, é importante fazer um parênteses nesse ponto, porque assim, até interessante aqui um comentário da doutora Andréa Poltran, que depois eu vou voltar a ele. O que acontece? O sistema, é importante que ele, de fato, previna que você cometa alguns erros. Mas nenhum sistema vai conseguir fazer isso. Porque, inevitavelmente, também, o sistema ele tem que ter uma flexibilidade. Né? Porque, senão, você vai impedir a liberdade do magistrado, né? De poder adotar certas medidas. Então, por exemplo, eu posso ter um magistrado que, sabe-se lá por qual motivo, ele, por exemplo, decide que o aviso prévio, né, a projeção do aviso prévio não vai entrar no cálculo da multa dos 40% do FGTS. Está lá na OJ 42, salvo engano. Ele pode decidir isso. E aí? Você vai falar para o juiz, não, mas o sistema não deixa fazer. Não, então você tem que ter um jeito de fazer. Aí, especificamente nesse caso, o sistema tem uma caixinha lá que você escolhe. Excluir aviso prévio da base de cálculo da multa. Então, isso que é importante. O sistema, ao mesmo tempo em que ele é flexível, ele também te dá esses alertas, né? Outros aspectos importantes, doutor, é porque, assim, ele permite esse intercâmbio, né? Como eu estava dizendo aí. Então, para isso, ele permite a importação para outros computadores. Então, eu faço um cálculo aqui no meu computador, eu posso salvar ele, mandar para o seu e-mail e você abre aí no seu computador. Sem problema algum. O que é óbvio e imaginável, né? Além disso, também ele já tem uma integração com o próprio PJE da Justiça do Trabalho. Quem é calculista de tribunal, né, quando ele termina de fazer o cálculo ali, numa versão que é online, ele já consegue enviar diretamente para o PJE. Para quem não é, né, servidor lá calculista da Justiça do Trabalho, você pode, mesmo assim, salvar esse arquivo no seu computador e depois incluir ele lá dentro do processo. E aí, e vice-versa, né? A outra parte que vai impugnar os seus cálculos pode entrar no processo, baixar o seu arquivo, colocar no computador e fazer as comparações, né? Então, tudo isso é muito interessante. E como que então, está eu vejo a que são esses os obrigatoriedade? grandes da obrigatoriedade. Deixa eu só colocar uma questão aqui da doutora André, até antes dessa questão da obrigatoriedade. Ela até colocou assim, o problema está na atualização das tabelas, né? Muitos locais ainda não têm informações de piso salarial. Essa é uma questão interessante, porque assim, o sistema PJ-Calc, para quem já trabalha, e com certeza a doutora André deve trabalhar, pela exposição que ela já colocou aqui, ele tem uma lógica bastante interessante, né? A primeira parte do sistema, na verdade, ele apresenta para você uma série de informações já pré-cadastradas, que são as tabelas. Né? Ele tem tabelas em alguns casos, né, de pisos salariais, feriados, índices de correção monetária, e daí por diante, uma série de tabelas, valores de vale transporte.
para que você possa utilizar. E essas tabelas são regionais, né? Obviamente, porque tem algumas informações que são regionalizadas, como, por exemplo, o caso do piso salarial. Aí ela está colocando aqui que muitos locais ainda não têm informações de piso salarial. E isso é uma batalha, né, que a gente tem que travar perante os tribunais para que eles passem a atualizar. Isso, de fato, é muito difícil, porque não é difícil necessariamente para eles atualizarem, é difícil nesse emaranhado de sindicatos e diferentes categorias, a gente conseguir, inclusive, juntar isso dentro do sistema. Mas eu reconheço que é algo que seria bastante interessante se a gente pudesse ter essas informações lá de salário base já pré-definidas. Sobre a obrigatoriedade, doutora, essa é uma batalha já antiga, né? O que ocorre? Desde a edição de uma resolução, ainda no final também de 2017, justamente nesse momento em que o sistema virou um sistema padrão, então decidiu-se o seguinte, olha, alguns tribunais usam os sistemas, cada pessoa pode utilizar a sua, e aí compraram essa ideia, falaram, opa, peraí, é interessante de fato se a gente puder uniformizar a linguagem. Eu pessoalmente defendo, né, eu defendo a obrigatoriedade do sistema, como ela está posta. Tá? E como que ela está posta? Ela está posta por resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por que eu não vejo problemas em utilização da obrigatoriedade? Na obrigatoriedade do sistema? Porque eu encaro da mesma forma como é obrigatório o PJE da Justiça do Trabalho. Talvez alguém defenda para mim que é diferente. Né? Eu acho a mesma coisa. É uma ferramenta unificada para todos, assim como, por exemplo, podem dizer para mim que o PJE só funciona no Firefox. E aí vou fazer o quê? Né? É o Firefox. Ou que ele funciona melhor no Firefox. Vamos usar o Firefox. Né? Então, é essa a ideia. Ou então que eu tenho que usar ou o Xodó ou o PJE Office para poder logar. São padrões. Inevitavelmente a gente convive com isso. Então, a gente teve essa batalha da obrigatoriedade, né, evoluindo. A gente tinha primeiro a obrigatoriedade em 1º de janeiro desse ano, aí depois foi postergada para 1º de julho, e agora, recentemente, aí já no meio da pandemia, eu achei plenamente justificável, postergaram a obrigatoriedade para 1º de janeiro de 2021. Mas eu brinco que nós já vivemos a obrigatoriedade do sistema, de forma implícita. Por qual motivo, né? Porque, assim, mesmo que não fosse determinada a obrigatoriedade, inevitavelmente todos teriam que dominar a ferramenta. De uma forma, assim, não necessariamente o advogado, né? Em alguns casos ele prefere terceirizar essa elaboração dos cálculos. Mas, inevitavelmente, a adoção, a utilização do PJ-Calc ia passar a ser obrigatória. Em primeiro lugar, porque, assim, boa parte, tudo bem, há alguma discussão se a Justiça do Trabalho pode obrigar que um privado, né, um advogado ou uma banca de advogados seja obrigado a usar um sistema ou não. Mas ninguém tem dúvidas de que o calculista do próprio tribunal pode ser obrigado a usar uma ferramenta, porque aí nós estamos falando de administração pública, né? E lá a administração pode falar, não, aqui o sistema que vai ser adotado é esse. E os peritos dos tribunais da mesma forma, porque eles estão prestando um serviço público. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Eu, pessoalmente, assim, eu não faço atualmente cálculos para todos os regionais, faço para alguns, mas todas as notícias que eu tenho, em todos os regionais hoje já se usa o PJ-Calc. Então, qual é a vantagem de eu, por exemplo, receber um cálculo lá para impugnar, que está no PJ-Calc, e eu não saber usar o PJ-Calc? Eu não consigo enxergar a lógica. Aí fala, não, eu vou continuar usando um outro sistema que eu já usava, ou outra coisa, sendo que todo cálculo que chegar para mim vai estar nesse tal desse PJ-Calc. Então, inevitavelmente, eu tenho que, no mínimo, entender a ferramenta. No mínimo, eu tenho que entender a lógica da ferramenta, entender como ela funciona. Posso até decidir não fazer meus cálculos ali, delegar um terceiro, mas eu tenho que, pelo menos, entender o raciocínio do sistema, até para eu compreender como que as coisas funcionam ali. Para eu poder já olhar, inclusive, quando alguém me trouxer um cálculo, eu saber as diferenças entre o que foi feito pela outra parte e o que foi feito pelo meu calculista ali, pelo contador que eu contratei, alguma coisa assim. Né? Obviamente, a ferramenta ela foi feita de uma forma bastante intuitiva para que os advogados, de fato, ousem, né, se arrisquem a fazer os seus próprios cálculos.
Obviamente, isso não é da noite para o dia, exige um tempo de preparação, a pessoa ir dominando aos poucos a ferramenta, tirando suas dúvidas, compreendendo como funciona, para depois, né, para depois, de fato, poder usar ali com toda a segurança possível, né. E hoje também os advogados, isso até eu discordo, mas alguns TRTs, aqui a 10ª região tem feito isso com frequência, tem exigido, né, tem intimado para que os advogados apresentem os cálculos no PJ Calc, como uma obrigação, né. Na verdade não é uma obrigação, mas implicitamente é a mesma coisa, né, sob pena de ser designado uma perícia contábil usando o PJ Calc. Então, implicitamente você está obrigando o advogado a fazer isso, né. Eu não concordo com esse tipo de decisão, mas está espalhado para todos os lados. O fato é, como eu comentei, acho que assim, inevitavelmente é um caminho sem volta. Né? Mesmo que fale assim, não, alguém vai conseguir que em dezembro eles adiem de novo. A tendência é que cada vez mais a gente tenha a utilização mais frequente do sistema e inevitavelmente a gente vai ter que conhecer, né? Conhecer o sistema. Sim, não adianta correr. É uma questão, assim, sabe, de mudança de paradigma, né? Assim como foi sofrido para todos nós, né? Eu ainda peguei muito pouquinho sem PJE, da Justiça do Trabalho, mas até por conta, né, aqui na Justiça Estadual, a transição foi mais lenta um pouco também. Até hoje eles ainda estão migrando para o PJE, mas a gente, obviamente, todos sofremos, tanto com o Projude aqui, né, quanto com o PJE da Justiça do Trabalho. E sobrevivemos bem, né? Conseguimos superar bem. Então, eu acho que E assim, há todo um suporte, né? Que eu falo assim, às vezes ainda me ocorrem algumas dúvidas no PJE, né, ou no Projude, e tem o apoio aí da UAB, né? Então tem alguns locais onde a gente buscar também algumas saídas, algumas soluções para compreender, né, como utilizar o sistema. O PJ-Calc é um pouco mais complexo, né, num sistema de peticionamento apenas, mas também, né, a gente tem como buscar saídas para isso. É interessante o que o senhor falou, doutor. Eu também acompanhei muito bem tudo isso, né? Essa dificuldade, entre aspas, eu diria, porque eu acho que a dificuldade maior está dentro de nós de aceitarmos a necessidade da mudança, né? Eu acho que nós colocamos uma resistência muito grande a tudo aquilo que é novo e não queremos. Eu lembro de estar lá na OAB e ter uma comissão do direito do trabalho, estava indo para Brasília para pedir para os ministros para não deixar entrar em vigor e tal, aquela coisa, então, aquele movimento de resistência, né, até que, não tem o que fazer, é isso mesmo e acabou, né. E depois, quando todo mundo passa a usar, né, percebe que não havia aquela dificuldade que estava, assim, sendo prevista, né, que realmente foi melhor, foi um passo a mais, né, foi um passo de verdadeiro desenvolvimento, né. Então, eu acredito que o PJ-Calc também tem a mesma trajetória, né? Até o PJ-Calc teve uma questão interessante, até participei agora, eu já participei em três reuniões de sessionais em estados diferentes, para trazer essa abordagem do PJ-Calc, né? Mais nessa linha mesmo de apresentar o sistema, para que as pessoas, para quebrar um pouco de resistência, inclusive aqui na nossa seccional aqui de Goiás, né? Eu participei lá de uma reunião com eles, em que justamente o tema da reunião era assim, vamos aprovar uma moção, né, para levar isso para frente, para questionar essa obrigatoriedade. E eu entrei nesse desafio de ir lá para tentar desconstruir um pouco essa ideia de resistência. De resistência. Assim, o grande problema, até o doutor Douglas Amaral aí está nos prestigiando, falando justamente sobre isso, né, doutor? Então, assim, o ponto que eu observo é que, na verdade, isso é impressão minha, talvez a nossa audiência também compartilhe dessa ideia, é que, assim, às vezes a gente tem a impressão de que a resistência é ao sistema, mas eu acho que, na verdade, a resistência é aos cálculos em si. Porque, assim, a necessidade de fazer os cálculos
não muda com ou sem sistema. Se alguém me mostrar que não vai ter o PJ Calc, então não preciso fazer o cálculo, continuo precisando fazer o cálculo. Então, assim, de fato, o que eu observo é que, na verdade, assim, e inclusive eu observei muito nessas reuniões em que eu participei, em que às vezes tinha uns discursos assim, um pouco mais inflamados, do tipo, isso aí é um absurdo, isso é inconstitucional, isso é uma afronta e tal, está violando prerrogativas, violando acesso à justiça e daí por diante. Eu observava que, na verdade, era aquele, via de regra, eram alguns profissionais que, na verdade, não faziam cálculos. Uhum. Porque aqueles profissionais com quem eu converso, que já tiveram a experiência de fazer um cálculo, ou que têm algum domínio ali desse tema em si, encaram com a maior naturalidade. Falar assim, não, tudo bem, vai ser ruim, a gente vai ter que aprender um sistema novo. Inclusive, eu tive o privilégio de ter como aluno do meu curso um calculista de São Paulo, já com mais de 10 anos de experiência, e ele tinha lá sua forma de trabalhar, e ele, nas primeiras conversas que eu tive com ele, inclusive ele nem era aluno, e ele sempre falava assim, mas eu acho que isso daí, acho que isso aí não é bem assim, acho que não vai vingar, ou então, tipo assim, isso daí vai tirar o trabalho do calculista, uma certa preocupação que era outra. A preocupação não era, de fato, com a entrada, com a obrigatoriedade do PJ-Cal. Era com essa preocupação de talvez, né, isso talvez ser um prejuízo para a atividade dele e tudo mais. E eu tive, né, e é de fato o que eu penso, não disse isso para ele só como estratégia de convencimento, alguma coisa assim. Eu disse para ele, falei assim, olha, você fazendo cálculos numa plataforma que é nacional, isso vai te dar aí num sistema que, né, pode ser usado aí no Brasil inteiro, e que vai ser usado no Brasil inteiro, isso vai te ampliar clientes. Né? Você vai ter a oportunidade de vender os seus cálculos aí para o Brasil todo. Então, isso eu acho que é importante das pessoas enxergarem também. Inclusive porque, querendo ou não, para aqueles que gostam, para aqueles que têm alguma afinidade, é até uma oportunidade de negócio, né? De poder, às vezes, ter ali uma área dentro do seu escritório que se especialize nisso, que venda cálculos para fora. Você pode até ter um estagiário muito bom que consiga fazer cálculos com muita habilidade e que depois você vai ali, revisa e tudo mais. E isso pode ser até um nicho interessante. Então, assim, eu observo assim, que essa resistência, na verdade, é muito nessa linha não sei, não conheço e não quero, tem raiva de quem sabe também, Quer saber? Exatamente. É Então, assim, verdade. quando a gente tem a oportunidade de apresentar, mostrar, né, as potencialidades, mostrar a carinha do sistema, até isso eu acho também é legal. A gente não tem como fazer isso aqui pelo Instagram, mas isso é interessante, as pessoas verem como que o sistema tem uma interface bem interessante, mas isso fica para outro momento aí também. Eu sempre convido, né, a todos para acompanhar aí tanto o meu perfil no Instagram, tem um canal no Telegram também. Sempre tem novidades lá sobre o PJ Calc e tal. Aproveito para deixar o convite aí para quem tiver interesse também. Muito obrigada. Professor, na opinião do senhor, quais foram as principais polêmicas geradas em torno do PJ-Calc? Bem, além dessa discussão da obrigatoriedade, né, que certamente foi a mais polêmica, assim, eu observei que a reforma trabalhista, de um modo geral, ela trouxe, né, uma importância ainda maior para os cálculos, né? E, obviamente, isso passou pela discussão da liquidação dos pedidos na inicial, né? Aquela alteração da redação lá do artigo 840, no parágrafo 1º, que exigiu que o pedido, além de certo e determinado, ele teria que ter indicação de valor. E aí abriu-se toda uma discussão, né? Peraí, fala em indicação de valor. Tudo bem, né? Aí todo mundo vai falar assim, não, indicação eu indico o que eu quiser. Eu chuto aqui um valor razoável, é o que eu já fazia quando eu tinha ali um rito ordinário, né? Eu até brinco assim, tinha muito advogado que criava ali criava ou ele, né, dava uma exagerada num dano moral ali para jogar para o rito ordinário, para ele não precisar se preocupar muito com aqueles valores que já estavam previstos no rito sumaríssimo. Mas,
Aí vem outros desdobramentos em relação a isso, né? Inclusive, a gente tem uma instrução normativa do TST, a 41, que vai dizer que o valor é estimado. Aí o camarada falou assim, realmente, eu não preciso calcular com muita precisão assim, não. Vai por aí. Tá. Mas aí, quando a gente começa a observar quais são as implicações disso, a gente tem que pensar assim, não, tudo bem, eu não preciso estimar isso com muita precisão. Mas está dito, né, que aí, em paralelo a isso, a gente vem com a discussão da litigância responsável, né? Ou seja, quem for sucumbente vai ter que pagar honorários advocatícios sobre a parte que for sucumbente. Aí você já fala assim, opa, peraí, então se eu indicar um valor meio sem sentido, eu posso prejudicar o meu cliente. Se eu indicar um valor, porque obviamente você vai ou utilizar o valor da condenação, mas um pedido que foi improcedente não vai ser liquidado. Então você vai utilizar o valor da causa, o valor que você indicou nos pedidos. Então, inevitavelmente, você pode trazer um ônus para o seu cliente mais do que ele precisava ter. Você vai lá e fala assim, como a gente via, né, há não muito tempo atrás, a gente via assim, ações em que você tinha pedido de dano moral 500 salários mínimos. Né? A não ser que seja um pensionamento, que o camarada está colocando 12 parcelas e o valor salarial era muito alto, provavelmente você não vai ter nenhum pedido nesse valor. E às vezes até se vendia para o cliente também isso, né? Eu já recebi, às vezes, pessoas no escritório que chegavam e falavam assim, não, meu advogado falou que minha ação é de 1 milhão. Quando você ia ver lá, tinha um pedido de dano moral de 500 mil no meio, né? Então, ou mais. Então, a ideia da litigância responsável trouxe também essa importância dos cálculos, querendo ou não, porque você não pode sair chutando valores aleatoriamente. Você tem que ter uma precisão nos cálculos. Beleza, ou seja, se você superestimar o valor, você está trazendo riscos para o seu cliente. De outro lado, você fala assim, não, vou dar uma de esperto, vou colocar um valor pequeno, porque se meu cliente perder, tá tudo bem. Mas aí vem um problema. Você vai dizer assim, e se você indicar um valor e esse valor for considerado como limitador da sua condenação, lá de acordo com o 492 do CPC? Aí você fala, não, professor, mas a IN falou em estimado. Mas eu vou te dizer assim, olha, tudo bem, a IN falou em estimativa. Mas quando você pega os julgados do TST, você vai ver que o TST tem se posicionado no sentido de que, de fato, há uma limitação da condenação. Né? Obviamente, isso não está 100% amarrado ainda, porque ainda não teve nenhuma decisão do TST em processos pós-reforma trabalhista. Então, assim, a gente tem alguns indícios. O TST diz assim, está limitado porque não houve nenhuma ressalva. Mas ninguém sabe, né, se quando tiver uma ressalva, o que isso vai significar. Porque se eu fizer uma ressalva, aí eu posso colocar o valor que eu quiser? Também não. Eu tenho certeza que aí o magistrado também vai utilizar a sua prerrogativa que está lá no CPC, não me recordo o artigo agora, de que ele pode de ofício alterar o valor do pedido da causa. Então, obviamente, ele vai fazer a alteração ali para adequar dentro do que seria razoável para aquele pedido. Então, a gente ficou numa encruzilhada. Eu não posso nem superestimar e não posso subestimar o valor também. Qual é o resultado? Né? Esse é o ponto, né? Se eu não posso nem superestimar, nem subestimar, quase que chegamos à conclusão de que a gente tem que fazer um valor muito próximo do real, uma estimativa muito boa. É claro que eu não tenho como estimar tudo. Né? Imagine aquelas situações de pedido genérico, em que os cartões de ponto estão em posse do empregador. Eu não tenho como estimar tudo. Mas eu tenho que fazer a melhor estimativa possível dentro das informações que eu tiver. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, essa é uma das polêmicas. A outra que eu até entendo que já foi superada, que era a questão da juntada das planilhas com a petição inicial. Isso o TST já pacificou, né, em sede de recursos ordinários aí em mandado de segurança, decidindo justamente que não é obrigatória a juntada das planilhas. Você pode até usar o PJ Cálculo para fazer o cálculo, mas o que você simplesmente precisa é chegar lá no pedido e falar assim, o valor é esse.
Você não precisa justificar, juntar a planilha, dizer qual foi a base de cálculo, como que você chegou naquele valor, nada disso. Basta indicar o valor. Até houve uma discussão aqui, teve uma correção parcial aqui no estado de Goiás mesmo, determinando que os juízes parassem de exigir as planilhas nos cálculos, então eu acho que é algo que está bem superado. E por último, tem a discussão, a Andréia está me fazendo uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto, Andréia, em relação ao curso. E a outra questão em relação às sentenças líquidas. Eu acho também que é uma tendência que veio para ficar. Eu até tenho receio de que a Justiça do Trabalho deva assumir esse ônus de fazer a liquidação já previamente. Eu acho assim, que os estados que já têm um serviço de contadoria, isso vai funcionar bem. Aqueles que não têm, eu acho que teria que aumentar a estrutura, né, para poder fazer isso. Mas a gente tem hoje, a gente tem dados da Corregedoria da Justiça do Trabalho, que diz que em torno de 20% das sentenças já são líquidas. Né? E você tem tribunais regionais, como a 8ª região, que já estão ultrapassando os 85% de sentenças líquidas. E aí fica uma dica aqui, né, para os colegas, né, que estão nos acompanhando, que o TST já decidiu, né, que em caso de sentença líquida, não cabe discussão, né, dos cálculos na fase de execução. Então você tem que fazer a discussão, o momento oportuno para fazer isso é via embargo de declaração ou via recurso ordinário. Deixou de fazer a discussão ali no RO, perdeu o prazo, deixou passar para a fase de execução, você já não pode questionar mais os cálculos. Eu vi um caso que me doeu o coração, na verdade. É um colega de São Paulo que me mostrou isso e tal. O que aconteceu? A planilha final veio sem indicação de valor de honorários, porque habitualmente não se faz o pedido, né? É um pedido implícito. Não veio, ele não observou, não, isso aí vai ficar na fase de execução. Quando chegou na fase de execução, a sentença transitou em julgado sem honorários. E aí chegou isso ao TST e o TST decidiu que ele não fazia jus aos honorários ali. Então, temos que tomar muito cuidado, de fato, para poder não perder esse bonde aí, porque pode trazer grandes prejuízos para todos nós. Professor Hugo, nós estamos caminhando para 10 minutos. O senhor prometeu que ia nos dizer sobre as últimas alterações, né, da última versão, as melhorias da última versão. E a doutora Andréia também está solicitando ao senhor que nos esclareça sobre o seu curso, né, o que é feito, como é dado, como que a gente pode fazer, enfim. Gostaria que o senhor abordasse essas duas questões, se for possível. Não, beleza. Vou tentar sintetizar a coisa aqui. Então, o que acontece? Como eu disse, a gente teve uma nova versão, né, a última versão, que é a 2.6.0, que é agora recente, disponível desde do último dia 24 de setembro. As alterações, de um modo geral, não foram tão significativas, tá? Não tem grandes erros de cálculo em si, porque isso também é importante, tá, doutora? Porque, assim, às vezes a gente tem que ter essa cautela nessas alterações, porque a gente tem que saber em que versão um cálculo foi feito. Porque se eu sei em que versão ele foi feito, eu sei possíveis erros que já aconteceram ali na sucessão das versões, né? Às vezes eu pego um cálculo que foi liquidado há 2 anos atrás, obviamente ele foi liquidado a várias versões anteriores e vários erros já foram corrigidos. Então a gente tem que estar atento justamente para entender isso. Na hora de impugnar, a gente tem que mostrar isso. Por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando e atualizado com as versões. Nessa versão eu vou destacar 3, né? Depois até eu vou disponibilizar um vídeo mais completo lá nas minhas redes, provavelmente vou fazer isso no YouTube também, com algo mais completo sobre as alterações. Mas tem 3 que eu chamo a atenção que são bastante interessantes. A primeira delas é algo que não deu certo na última alteração e agora está dando certo novamente, que é a possibilidade de eu importar, pegar a pasta onde estão todos os meus cálculos que eu fiz na última versão, a 2.5.6, eu posso copiar essa pasta inteirinha, posso pegar e colar em cima da minha pasta da nova versão. E aí eu já vou ter todos os meus cálculos antigos já na nova versão. Isso é algo muito bom, na última versão não era possível fazer, então é a primeira dica que eu acho interessante aí de colocar para todo mundo. A segunda é que agora nós temos uma nova funcionalidade, que é a seguinte, como eu estava comentando, a gente tem essas planilhas, né, com essas tabelas auxiliares, com essa infinidade de valores ali que eu vou utilizar nos meus cálculos. Correção monetária, índices de juros e daí por diante. Até a versão anterior, eu tinha que ir no site do meu tribunal, baixar o arquivo, importar para dentro do PJ Calc,
para poder utilizar. E mês a mês eu tinha que ir lá e fazer essa atualização. Agora eles implementaram uma ferramenta em que eu consigo fazer a atualização de forma online. Eu só vou lá, faço a seleção de qual é o tribunal e ele consegue fazer o download, já automaticamente, consegue atualizar. Tem alguns tribunais, inclusive o nosso, da 18ª região, em que isso ainda não está funcionando. Mas vários tribunais já estão, eu fiz um teste mesmo para informar isso para os meus alunos, uns 6 ou 7 tribunais já estão funcionando essa atualização online, tá? E a última das dicas aí é a respeito justamente dessa comunicação entre o PJ-CALC e o PJE da Justiça do Trabalho. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá dentro do PJ-CALC, eu tenho que exportar o arquivo, eu pego esse arquivo e eu tenho que incluir ele lá dentro do PJE. Né? Alguns colegas que já entraram lá dentro do PJE podem ver que tem lá assim, planilha de cálculos. A resolução, né, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ela determina que eu tenho que juntar, isso quando for obrigatório, eu tenho que juntar tanto o PDF quanto esse arquivo PJC. Até a última versão, eu era obrigado, tá, a, no mínimo, informar os dados das partes e os dados fiscais, CPF, CNPJ, também dos advogados, para poder fazer essa exportação para dentro do PJE. Agora, com essa nova versão, eu não tenho mais essa obrigatoriedade. Eu consigo exportar sem grandes dificuldades. Diminuir um pouquinho a burocracia para fazer essa exportação. Então, basicamente, foram essas 3 melhorias. E em relação ao curso, até atendendo aí o que a doutora Andréa nos questionou, o que eu tentei fazer na ideia desse curso, e é algo que eu acho que é importante, é que é o seguinte, eu já vi muitos cursos assim, que eles colocam uma abordagem de operação de sistema. É lógico que num curso de sistema é fundamental que a pessoa aprenda a usar o sistema. Isso eu não tenho dúvidas. Mas eu sei, até desse nosso bate-papo aqui tem muita constatação nisso também, eu sei que há uma dificuldade no que vem antes disso. Há algumas dificuldades justamente nessa discussão sobre os conhecimentos em cálculos trabalhistas, o direito envolvido nos cálculos trabalhistas, né? Há inclusive um conjunto de súmulas e OJs que tem aplicação basicamente em cálculos trabalhistas. Então eu fiz justamente questão de fazer esse tripé. Então eu trato dos conhecimentos em cálculos, junto, obviamente eu estou mostrando o sistema, mas eu paro, mostro na tela e falo assim, olha, aqui é aplicável essa súmula. E o sistema faz isso? Faz? Não faz? Se não faz, como que a gente corrige para poder fazer? Então essa é a ideia. E trazer também o direito envolvido ali e discutir isso dentro do curso. Mostrar ali os artigos da CLT. E aí eu vou passando justamente, né, tentando fazer uma formação mais completa possível. Eu vou ali ao longo de 41 aulas, desde a instalação até tópicos avançados. Né, a liquidação de uma sentença completa, e eu vou discutindo cada um dos tipos de verbas. Então, verbas rescisórias, depois eu vou discutir as verbas que dependem da jornada, depois as verbas indenizatórias, depois as verbas que dependem de algum tipo de resultado ou produtividade, e daí por diante. Então, vou mostrando cada uma delas, e ao final eu reúno tudo isso numa liquidação de sentença, para que a pessoa tenha uma visão global de tudo isso. Né? E uma coisa que eu acho também interessante, sabe, doutor, que eu observo assim, não adianta também eu chegar para o aluno e falar assim, toma aqui as 40 aulas, 41 aulas, tchau. Né? Boa sorte, que você se dê muito bem no curso. Ainda mais no digital, né? No digital em que não há esse contato presencial. Então, para a gente tirar a dúvida, sentar ali com o professor, perguntar e tal. E aí, o que acontece? O que eu pensei como estratégia para a gente superar isso? Eu criei 2 bônus no curso, um que é uma comunidade fechada, em que as pessoas, os próprios alunos vão interagir ali, tirar dúvidas entre eles, mas eu também criei uma estratégia de a gente fazer encontros online e tirar dúvidas. Então, uma vez por mês, os alunos já ficam sabendo o calendário com antecedência, uma vez por mês a gente tira ali, eu falo que é um encontro de 1 hora, mas nunca durou menos de 1h30, em que os alunos, aí a gente reúne grupos de alunos, né? A gente não faz com todo mundo, porque obviamente vão aparecendo as dúvidas. Então os alunos encaminham as dúvidas, eu às vezes solicito até um esclarecimento, né, para entender bem exatamente o que o aluno pretende, e aí eu trago para ele a solução durante a aula, a gente debate, outras pessoas trazem ali as suas ideias também, podem também ver os problemas dos outros para aprimorar,
E aí é como se fosse um acompanhamento. O aluno vai ter um ano de acompanhamento. São 12 encontros, né? O curso fica disponível durante 12 meses. É um ano de acompanhamento até que a pessoa amadureça e consiga fazer, ou se sinta seguro, né? Tenho certeza que é antes disso, mas eu dou essa garantia de que, né, desses 12 meses para a pessoa ir se preparando e poder acompanhar isso. E para quem eventualmente tiver interesse, eu convido, né, para acessar a página do curso. O site é www.professorhugocouto.com.br/aula, e o link está na bio aqui do meu Instagram. Depois, quem quiser, entra lá na minha bio, acessa o link e vai estar disponível. A gente está com turma aberta, abrimos na semana passada, e fiquem à vontade aí para conhecer o curso, e tem um WhatsApp lá para tirar dúvidas. Pode entrar em contato também comigo pelo Instagram, estou à disposição. Professor Hugo Couto, em meu nome, em nome do Grupo de Estudos São José e de toda essa linda plateia, público que está nos acompanhando, eu quero agradecer imensamente por essa aula brilhantíssima que o senhor nos concedeu. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, né? E quando o senhor estava falando, eu pensei assim, ele está sendo Jupiano Cortez. Doutor Jupiano Cortez, né? Ele ocupou esse lugar, né, na nossa vida profissional numa geração passada, sim, né? E foi um lugar de muita honra, não é? Tudo que se falava com relação a cálculos era com ele, né? Então, foi isso que me veio, né? É o novo Jupiano Cortez. Então, que Deus continue abençoando o senhor, a doutora Marília Martins, né? Uma grande advogada, a família linda que estão constituindo, e que nós possamos nos rever aqui outras vezes. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, doutora Carla. Eu renovo todos aqueles elogios que eu fiz no início, porque, de fato, eu tenho uma admiração, e gostaria, inclusive, né, de contar mais com toda essa experiência sua acadêmica. Eu até tenho me dedicado pouco à academia e tenho vontade de sempre voltar, e eu gosto muito disso, gosto de publicar também, de divulgar meus estudos. Eu acho isso enriquecedor, né? A gente se sente muito, muito gratificado, assim, de fazer esse tipo de trabalho. Querendo ou não, você tem um cacoete muito grande de professora, assim, eu acho isso muito bacana também. Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, todos os que nos acompanharam. Agradeço a todos aí, doutor Marcelo, Andréia, né, doutor Laranjeiras estava conosco. Cris, exatamente. Então, assim, só tenho a agradecer a todos vocês, e em especial a você, doutora Carla, pelo convite, e estou à disposição para mais e mais desafios desse aqui. E aproveito, né, para deixar o último convite para quem nos assistiu, para já antecipar, né, que na próxima semana eu vou incluir um vídeo aí com essas atualizações. Primeiro eu divulgo lá para os meus alunos, que eu gosto de mantê-los sempre atualizados, né, dessas novidades do curso, e depois também vou disponibilizar lá, provavelmente no meu canal do YouTube também, um vídeo com essas atualizações da nova versão do PJ-Cal. E é isso, eu só tenho a agradecer, e um grande abraço e uma boa noite para todos. Amém. Para o senhor também, tá? Para todos.